Daqui a pouco só tem um kit agora de cachaça me pegou, daqui a pouco a gente sorteia. Olha, Luiz, ontem teve a confusão na CPMI, né? O governo Lula imaginava nunca que teria uma derrota daquela na comissão e que vacilaria e dormiram no ponto que seria permitido a quebra do sigilo bancário do filho do presidente, do Lulinha. Bancário e fiscal. E aí, depois da confusão ontem, inclusive com troca de socos, o deputado do PT lá, Rogério Corrêa, deu um soco no Luiz Lima, deputado do Novo do Rio de Janeiro. Depois o Luiz Lima lá ficou louco, querendo descontar um murro, foi atrás dele todo jeito. E aí, de tarde, após a confusão, ainda no calor da confusão, se descobriu que o ministro André Mendonça também tinha autorizado a quebra do sigilo bancário e fiscal do Lulinha. Os parlamentares ligados ao governo Lula são desonestos. Em relação à contagem ontem na CPMI, são desonestos, Luiz. Primeiro, que se levarem a conta de que a metade da comissão mais um vence, eles só teriam 14. Perderam do mesmo jeito. E se valer só os titulares da comissão, eles também perderam, porque só tinha 7 titulares, Luiz. E lá aparecem os 14 que votaram, mas é 7 titular e 7 suplente. Nas duas contas, Luiz, eles não conseguem dizer a verdade para quem segue nas redes sociais. E fica tentando passar a imagem de que houve falcatrua do presidente da comissão e que foi legal a forma que fizeram. Agora, Luiz, tirando esse lado, eu queria saber o que é que eles têm tanto medo. Bora para o cerne da questão. O que é que eles têm tanto medo de descobrirem? Já estão procurando mais advogado para Lulinha. Um lobby lá em Brasília do tamanho do mundo tentando derrubar a quebra do sigilo. A sorte da população brasileira é que eles não têm acesso ao ministro André Mendonça. Aliás, como Deus é bom, rapaz, de fazer André Mendonça ter sido sorteado para ser o relator desse caso do Banco Marcha, Luiz. Como Deus é bom. Porque dizem lá em Brasília que pouquíssimas pessoas têm acesso a ele. Pouquíssimas. Já mudou a condução, trouxe a PF para o lado, já diminuiu o sigilo, não tem pirotecnia, não tem entrevista, não tem graça, não tem associação com o escritório da advocacia, não tem filho dono do escritório da advocacia. Muito bom, rapaz. Mas está um desespero em Brasília. Parlamentares que iriam voltar para os seus estados, vários desistiram e vão passar o final de semana na capital, ligado ao governo Lula. Reuniões de urgência. O nome de Carlos Lupe foi delatado pelas 3 pessoas, a gente não pode dizer qual dos 3 citou, mas disse que Carlos Lupe recebia dinheiro dos desvios. E não tem mais dúvida, Luiz, em Brasília, de que Lulinha tinha mesada todo mês. Vamos aqui relembrar Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, atualmente vice-presidente de Lula, quando disputou a eleição com Lula, sendo candidato a presidente, ele disse em alto e bom tom, no seu programa eleitoral, num evento dos empresários em São Paulo e depois nos comícios pelo Brasil afora. Eles querem voltar à cena do crime. Geraldo Alckmin não disse isso com Bolsonaro, com os filhos de Bolsonaro, com o BG, com o Luiz, com o Renato, nem com nenhum político, não. Ele disse isso com o PT e com Lula. Eles querem voltar à cena do crime. E olhe que naquele momento nós não tínhamos tido ainda nem a Lava Jato, era só o mensalão. E por que eu estou relembrando isso para os desmemorizados ou para aqueles que não têm conhecimento? Porque Lulinha, no escândalo do mensalão, logo depois veio o escândalo da Game Corp, de lobby, venda da Oi, onde uma empresa que ele era sócio de criação de gamers foi comprado pela Oi
por 50 milhões de reais. O poder e o tempo, Renato Bahia e Luiz Henrique, fizeram isso desaparecer, sequer encontrarem coisas erradas, e ficou para lá. E agora ele volta com ligação com a lobista, com ligação com o careca do INSS, e todos os caminhos levam, não é, para que ele seja um dos personagens que recebia recursos mensalmente, a mesada de dinheiro desviado dos velhinhos do INSS. Segundo Brasília, é isso que está delatado e vai ser confirmado. A defesa dele, além de não conseguir fazer derrubar a quebra do sigilo, quer a todo momento ter acesso às delações premiadas que foram feitas para saber onde ele está citado. E o próprio pai dele, que é o presidente da República atualmente, nos últimos 90 dias, em 2 entrevistas, em 2 aparições públicas, disse, respondendo aos repórteres e a quem perguntou, que se ele estiver envolvido, ele vai ter que pagar. Vamos aguardar. A jornalista Eliane Catanhede, hoje, que eu estou lendo, quem publicou foi Gustavo Negreiros também, faz um duro artigo e diz assim na sua manchete: quebra do sigilo de Lulinha remete aos piores momentos da carreira política de Lula. E no início do artigo, ela lembra do mensalão, da Lava Jato, da prisão e agora de Lulinha. Mas aí, e agora dessa quebra de sigilo. Lulinha já foi comparado por Papai Lula a Ronaldo Fenômeno, um dos maiores craques da história do futebol brasileiro, na época em que o país tentava entender como um ex-funcionário de zoológico criou uma empresa de jogos, a Franzina Game Corp, e um ano depois já fechava um negócio milionário com a Telemar, a compradora da Oi. Que culpa tenho eu e o meu filho? Que culpa tenho eu se o meu filho é o Ronaldinho dos negócios? Dava de ombros o presidente, então, no seu primeiro mandato, com uma cara de pau que é marca tanto de Lula quanto de qualquer um que esteja em maus lençóis e sem resposta. Mas a explicação que graçou o país foi menos irônica e mais realista. O sucesso de Lulinha e da Game Corp só aconteceu porque o pai ocupava o Planalto. Meus amigos, o presidente Lula, há cerca de 10 dias, deu uma declaração contundente dizendo que se o seu filho estivesse qualquer tipo de envolvimento, que fosse investigado. Mas vejam como o poder no Brasil é interessante. Como a gente diz uma coisa, mas nos bastidores a sua infantaria trabalha com outro objetivo. Tem um detalhe aí, tá, Luiz? Ontem, 47 deputados protocolaram uma representação na Procuradoria-Geral da República pedindo a prisão preventiva dele, do Lulinha, do Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho, que sequer se encontra no Brasil. Sequer se encontra no Brasil. Está na Espanha, residindo na Espanha. E foi para lá, foi para lá ano passado. Foi para lá o ano passado, justamente quando começou a pipocar as informações que ele estava envolvido com o careca do INSS. Fedei, como dizem no popular. Então, só esse detalhe para o seu comentário aí. Veja, BG, a infantaria foi com tudo ontem. O governo alega, e o Metrópolis trouxe um artigo muito interessante sobre a matemática e as decisões que foram tomadas com base no próprio regimento das CPMIs, o próprio regimento do Congresso Nacional. Então, o que o presidente da comissão, assim como o relator, estão muito tranquilos em relação ao que se atingiu ontem. Entretanto, a decisão tomada, ela tornou-se inócua. Por quê? Porque veio a público ontem que a decisão do ministro André Mendonça, que não foi de ontem, a decisão do ministro André Mendonça é datada já de 15 dias atrás, ela só não foi divulgada. O ministro André Mendonça, sim, já tinha autorizado a quebra de sigilo fiscal e financeiro do Lulinha, o filho mais velho do presidente da República. Nós estamos diante de algo, e você, porque você votou esse ano, você tem que parar para pensar, por quê? Por que se teme tanto? Por que esse grupo atua com tamanha força? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, independentemente do seu lado político. Porque essa voracidade que a gente viu ontem, socos, a gente fica pensando assim, poxa, tem alguma coisa aqui por trás. Por que essa defesa tão contundente? É só medo de que tudo isso vai prejudicar? Ora, a gente está num momento, e a gente vai falar na sequência, em que o candidato de oposição
a partir de um instituto muito respeitado, está ali, ó, já rivalizando muito bem com o atual presidente, que é candidato à reeleição. Então, é um momento crítico, a gente precisa lembrar, a gente está vindo de Banco Master, a gente está vindo de Supremo Tribunal Federal, sendo capa da revista The Economist da Inglaterra, mostrando que vive seu pior momento. Esse é o Brasil, essa é a fotografia que se apresenta para a gente analisar, e isso é só o começo. Porque se de fato, quando vier a público isso, a gente pode estar diante talvez do maior escândalo dos últimos. Engraçado o Brasil, né? A gente passa um escândalo, a gente sempre acha que é o maior. A gente sempre acha que é o maior. Mas aqui, em se tratando dessa turma que está no poder há quase 20 anos, eles sempre dobram a meta. O mais impressionante é que estão agora todo mundo reclamando porque não está devendo. Se não deve, não teme. A gente teve um movimento aí nos últimos 2 anos, 1 ano, 2 anos, de quebra de sigilo bancário de várias pessoas. E ninguém nunca questionou. Recentemente, Alexandre de Moraes quebrou o sigilo dos 4 funcionários da Receita Federal para ver se supostamente receberam alguma coisa por ter vazado informação, sendo que não foram nem investigados pelo vazamento nem intervenção. Que tem um que realmente atuou de forma criminosa. Mas veja, por movimentos muito menores, se autoriza a quebra de sigilo bancário, mas de muita gente. Bolsonaro e Michele na época nas joias, o rapaz, o senhorzinho lá que confrontou ele, o filho dele na Itália, teve a quebra de sigilo bancário quebrado também. Alan dos Santos, o velho da Havan teve o sigilo bancário quebrado também por causa de uma conversa que teve no WhatsApp. Detalhe, nenhum acusado de corrupção. Nenhum acusado, nenhum envolvido em escândalo de corrupção. Nenhum com suspeitas, e ninguém apareceu na mídia, nem nenhum canto, para defender essas pessoas que tiveram o sigilo bancário quebrado. Aí você tem agora quase que batom na cueca, um envolvimento escandaloso. O cara saiu ano passado pra Espanha e tá lá tranquilão, sem dar nenhuma declaração, e aí tá todo mundo caindo de pau em cima pela possibilidade de quebra de sigilo bancário deles. Esse é o absurdo daqui com quem é. Quem é? Não, esse aqui pode, esse daqui não pode. Tá muito mais sujo o pau do galinheiro do filho de Lula do que desses outros que foram quebrados de sigilo bancário. E a defesa estarrecedora, briga, confusão. Homem, quebra o sigilo. Tá devendo alguma coisa? Tem algo a temer? Quebra o sigilo, mostra, comprova, pronto, acabou-se. Agora vamos falar sobre decoro parlamentar, né? Porque o Congresso Nacional, ele protagoniza. Quando falam mal do Congresso, eu preciso dizer que o Congresso é a cara da gente. A gente colocou essa Deixa eu só pedir um minuto. Eu estou vendo agora que o Graco está querendo anunciar aqui no programa, já deixou várias mensagens. Olha aí. O Graco Aurélio. Graco, manda uma mensagem para o 99 212 2276. É o zap aqui do programa, 99 212 2276. Se a gente não tiver nenhum anunciante do segmento que você atua, e se tiver disponível para o período que você quer anunciar, você é muito bem-vindo, irmão. 99 212 2276. Fala com Priscila, que ela vai te responder. Muito bem. Olha, o Congresso Nacional é a cara do povo brasileiro. Nós colocamos essa turma lá e não é a primeira, nem será a última vez que a gente assiste a tiro, porrada e bomba lá. Parecia uma luta de wrestling, né? E o deputado do PT, o Rogério Correia, ele admitiu que deu um soco no Luiz Lima. Para quem não lembra, Luiz Lima foi um nadador brasileiro campeão, enfim. 1.500 metros, estado do Rio de Janeiro. E o deputado Rogério foi lá e Rogério Correia desferiu um soco. E eu fico me perguntando se não tem decoro parlamentar aqui para esses parlamentares de ontem, que ao perderem no voto... E ele assumiu que deu. Pois é, porque o problema de perder no voto, eu não vejo problema em ir pro grito depois que você perde por voto. É normal, você fica ali, aquela gritaria e tal, acontece. Agora, ir pra porrada... enfim, são partidos que pregam o amor, enfim,